O dia de hoje vai dar uma breve introdutória sobre ele ou ela e aquilo que está a fazer na sua pesquisa em Luanda. Mas gostaria já de avisar a casa que temos como preletores hoje duas senhoras e cada uma vai se distinguir, claro. Cláudia, Paulo e Ricardo. Então para iniciar eu vou pedir que o Paulo que está no... Estou a fazer doutoramento em Ciências Políticas, então obviamente o meu olhar, a minha perspectiva é bastante diferente do que o Paulo que é arquiteto ou a Cláudia que é antropóloga. Uma questão que surgiu em várias intervenções foi esta questão do qual é formal e informal, e o facto que mesmo nas zonas consideradas urbanas há um grande nível de informalidade. Uma estatística que a Joyce e Silvia estiveram envolvidos num estudo que fizemos o ano passado sobre aspecto das terras, e uma maneira de medir formalidade ou informalidade é de ver quem tem papéis para mostrar realmente a sua posse de terra que ocupar. E encontramos de facto uma estatística um pouco chocante que nem 7% da população entrevistada tiveram documentos que o Estado hoje em dia está considerado legais, mas 85% da população entrevistada estava a considerar as suas ocupações legítimas. Eu acho que isto, um estudo que fizemos já há 8, 9 anos atrás, mostrou que um nível com as mesmas definições de formalidade, informalidade, mostrou que houve no fim da guerra mais ou menos mais ou menos 20% da população que estava a viver em áreas que podem ser consideradas legalmente formais. Mas, de facto, ao longo de 10 anos, desde o fim da guerra, o próprio IPGUL e as autoridades provinciais, urbanismo, nem descobriram, nem atribuíram posse de terra para quase ninguém. Uma pequena número de pessoas. E o Carlos vai recordar quando fizemos aquele primeiro estudo. Mas, de facto, as mesmas famílias que tiveram direito de terra no fim da guerra, hoje em dia têm, claro, o mesmo posse de terra, mas a cidade cresceu, está 2 vezes ou mais em termos de população. De facto, a percentagem dos que têm direito de terra está constantemente a diminuir por causa do crescimento da cidade. Isto é uma maneira de olhar com ferramentas que pode ser verificado sobre este aspecto de formalidade e informalidade. Outro assunto que foi levantado é este facto que, parece que a Silvia mencionou isto, que os planos nunca foram completados. Mas nenhuma cidade do mundo está a conseguir concluir os seus planos diretores, porque leva 10 anos ou mais para elaborar um plano diretor e a data que o plano está publicado já está 10 anos fora de prazo. São dados, está baseado nos pressupostos que não estão mais a realidade. Eu acho que isto não é, isto é uma indicação e que devemos questionar realmente a eficácia ou a utilidade dos planos diretores. Porque no ramo e os colegas que são arquitetos urbanistas ou estão agora a estudar nestes temas nas universidades sabem que os
planos diretores é um conceito realmente dos anos, há 30 anos atrás. Hoje em dia, planeamento está visto mais num processo participativo, engajamento das comunidades e é um processo que tende a crescer e evoluir com as mudanças demográficas, as mudanças. É um processo muito mais dinâmico, né? E vai sempre preciso monitoria, pesquisa, investigação constante para alimentar o processo, né? Mas isso está a ser feito onde? Isto é, em termos de boas práticas, a imagem ou a pensamento do planeamento é isto, né? Está promovido pela o Habitat, são consideradas boas práticas, mas parece que não está implementada em muitas cidades. Mas eu acho que eu pessoalmente estou convencido que devemos começar a introduzir estas visões, estas metodologias mais participativas no planeamento. Né? E eu acho que parece que há frustrações ali no Itpool, porque não podem manejar a cidade com a visão do plano diretor. Né? Mas eu acho que o trabalho do Itpool em termos de monitoria do que está a acontecer, as ferramentas de GIS que estão a introduzir para controlar ou entender o que está a acontecer na cidade é muito positivo. Eu acho que tem de realmente reconhecer o valor do Instituto. Eu não estava, enfim, não sei se foi exato o que eu dei, mas eu não estava todo a diminuir o valor do Itpool. É verdade que fazem um trabalho de acompanhamento do que está a acontecer, que é interessante, principalmente ao nível dos GIS. Eu acho que há frustrações ali para os que são formados com planos, naquela mentalidade do plano diretor, mas o plano diretor nunca será em dia numa cidade, qualquer cidade no mundo, mas especialmente numa cidade tão dinâmica do que Luanda. Mas a minha preocupação com as tendências, principalmente o Paulo mencionou, e o caso de Chicala é um caso que é, de facto, Luanda tem uma urbanização ou história bastante interessante. Quando olhamos para Luanda, há os séculos, zonas formais e informais misturadas de uma maneira, eu gosto da palavra orgânica, porque é uma indicação que estes processos são espontâneos. Não são espontâneos porque a evolução dos bairros e os assentamentos urbanos em Luanda tem uma lógica que eu acho que vocês estão a capturar. Tem uma lógica que pode ser desenvolvida ou pode ser valorizada. Mas o que a visão, a mentalidade dos urbanistas, com os seus planos diretores, é mais e mais de tornar Luanda numa cidade do tipo apartheid, do tipo de afastar os povos do centro da cidade. Não é um apartheid na base da raça, mas apartheid na base da classe económica. Afastar os povos para a periferia, para, de facto, aproveitar aquelas zonas de alto valor, como a Chicala e Sambizanga, etc., Catambor, são terras de alto valor, e afastar estas populações para zonas de periferia, onde o valor da terra é muito baixa e a carga para os pobres de chegar nos seus empregos na cidade é ainda
ainda mais caro. Eu acho que isto é um processo que aconteceu nos anos, há 40 anos atrás, na África do Sul, que está condenado. O mundo não aceita isso, porque estamos a aplicar este modelo de cidade aqui em Luanda. Eu acho que há questões fundamentais à volta do mau aproveitamento dos conceitos de planeamento, visão planeamento anárquica que não está mais na visão hoje em dia, e a produzir uma cidade que está a congelar realmente uma visão. A única palavra que posso utilizar é a cidade de visão da apartheid. Uma questão que tenho para vocês, e eu já falei com vocês também à volta desta questão, e gostei muito da apresentação de Cláudia com os dados económicos, como este processo de urbanização está a ser financiado, de onde vêm os investimentos para estas novas zonas de habitação, e isto é um nível de financiamento. E a outra questão é como as famílias que vão ocupar novas áreas do assentamento, como vão financiar ou autofinanciar as suas habitações. Eu acho que quando olhamos para como os financiamentos são feitos e os mecanismos de financiamento, vamos entender um pouquinho as forças e os constrangimentos ou as influências que estão a produzir esta nova visão de cidade. Porque zonas que estão consideradas, como a Sílvia falou em termos do Zango, que são consideradas zonas de habitação social, realmente há poucas famílias que podem suportar o custo das casas nestas zonas, e não há mecanismos realmente para famílias de emprestar dinheiro dos bancos. Os bancos não estão a oferecer realmente linhas de financiamento adequadas nos juros acessíveis, e de facto é a minha impressão que realmente, por causa disso, aqueles modelos que a Cláudia apresentou, onde as casas são mais acessíveis através da autoconstrução para a maior parte da população, é a única opção. Não os pobres ou a camada, não simplesmente os pobres, mas a camada, eu acho que metade da população, ou mais, tem poucas hipóteses de comprar uma casa, mesmo uma casa social, feito num destes projetos como o Zango, ou Calamba, etc. Até Penguila. Eu acho que estamos bastante interessados em entender mais sobre o financiamento destes assentamentos e as próprias habitações. O senhor não colocou algumas perguntas, não sei se queriam responder as perguntas antes de passar para outras perguntas da comunidade.